Boa noite a todos, que já é noite, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os novos passos aqui da decisão de tecnologia que a gente vai ter na empresa. Isso é muito importante porque vai ditar como a gente vai trabalhar, principalmente no próximo ano. E o objetivo é que a gente consiga fazer códigos mais concisos, mais reutilizáveis e focado em algum padrão de projeto, né? Tipo o Solid da vida, que a gente também teve contato lá na Campus Party. O objetivo principal aqui, então, além de ter essa definição, é que a gente também entenda e consiga pesquisar por si só, para que numa data específica a gente reúna, então, tome a decisão coletiva, que fala também um pouquinho sobre essa decisão. Bom, o que incentivou a discussão? Então, por que a gente entrou nesse mérito de Vue versus React e, enfim, o que a gente está se embasando? Não é simples hoje, isso aqui estou falando de facilita, deixa eu vir para cá. Não é simples hoje criar um novo recurso ou tela, todo mundo concorda? É preciso dar muitas voltas para entender determinado fluxo, certo? Ou seja, vocês vão analisar uma demanda, provavelmente vão passar e mexer em 1, 2 ou até mais arquivos, e ainda assim não vão saber se o problema está no painel, na API ou no mobile, né, no caso. Muitas regras em um único lugar, isso aqui é por extensão mesmo, então, como não tem um design pattern muito bem definido, na verdade não tem um definido, há alguns conceitos, né, de distinção de arquivo, trabalhar com includes, mas tudo isso é um pouco mais complementar. A gente não tem uma atuação muito firme, sólida, não fazendo referência ao Solid, mas serve também. Mas a gente não tem algo muito sólido e por isso cada um tende a fazer do seu jeito, não é que é errado, mas se falando de empresa, a gente tem regras muito específicas e cada um, se for fazer aquilo que acha importante, a gente acaba pecando. E nesse momento, nesse pecado em que a gente comete no código, isso complica para a próxima pessoa que for dar manutenção e vai virando uma bola de neve. Regras iguais em vários locais é o oposto do outro, né? Em um lado a gente tem muitas regras, em que deveria ser mais concisa, e no outro a gente tem regras semelhantes em muitos locais diferentes. Aí entra a parte do reuso. O reuso é muito forte nesse sentido. Linguagem back-end, PHP consumindo API e por isso impacta em baixa performance no painel. Como a gente tem uma linguagem back-end conversando com outra linguagem back-end, o consumo de memória, RAM, de processamento é muito maior. Porque quando a gente tem uma tecnologia do front-end e ele não roda no lado do servidor, né, porque hoje o Node consegue fazer isso, o desempenho fica na máquina do cliente. Então a gente consegue descentralizar essa performance e com isso ganha um impacto absurdo na conexão com o cliente, na navegabilidade dele. Erros silenciosos ou difíceis de identificar. Lá em cima a gente falou sobre muitas voltas para achar um problema, né? Aqui a gente já está falando sobre um problema que existe e a gente não sabe realmente o que ele está fazendo e como que ele está agindo. Justamente por ter regras de negócios muito distintas, muito atípica ao processo comum de design pattern, a gente acaba se perdendo e tendo erros muito difíceis de identificar. Muita dificuldade em alterar ou criar novos fluxos. Quando eu digo fluxo aqui, entende como recurso, como melhoria, como não fluxo contínuo, né? Mas algo que a gente precise seguir para se ter um resultado. Então, qualquer coisa em que a gente precise seguir para se ter um resultado se torna um pouco mais moroso. Regras de negócio muito amarradas ou dependentes das tecnologias. Aqui, quando eu digo tecnologia, pode entender como os próprios frameworks ou como as ferramentas, né, as libraries e etc. Nesse caso aqui, então, as regras de negócio ficam muito amarradas. A gente, inclusive, está fazendo... A gente, inclusive, está fazendo a separação das regras de negócio do painel, da API, né? Colocando no Cephs e nos repositories, para que a gente não fique tão dependente do Laravel e as nossas regras de negócio comecem a ficar desacopladas. Muito tempo explicando algo para outro membro da equipe. Isso aqui acontece muito, né? Quando vocês estão passando por algum processo, provavelmente vocês têm que explicar sobre aquele recurso e explica geralmente quem fez.
justamente porque não tem um padrão de projeto e aí cada um desenvolve do seu jeito. Então é isso que a gente está resolvendo e é por isso que isso não pode ser prolongado, certo? Então aqui entra no mérito de que a decisão ela é coletiva e deve ser embasada. O nosso objetivo é achar uma decisão assertiva. Com isso a gente ganha uma maior probabilidade de chegar a uma solução de maior qualidade e precisão. Então a gente tende a ser mais preciso quando muitas pessoas estão envolvidas e deem seus feedbacks baseado naquilo que pesquisou, então tem um peso, um equilíbrio muito grande. Compartilhamento de informação entre os colaboradores, isso aqui é bacana porque a gente faz a troca de figurinha e aí a gente acaba ganhando uma experiência maior sobre aquilo que a gente está conversando e tem mais, de novo, embasamento para tomar decisão. Maior diversidade de experiências e perspectivas sobre os diversos assuntos. Acaba que você vai ter um argumento e ele pode ser que seja quebrado e isso não é ruim para você, porque te faz enxergar o outro lado e acaba que há um ganho muito grande na qualidade da informação. A opinião conta para contribuir com a solução final importante para a empresa. Isso aqui é bacana porque todo mundo trabalha nesse ecossistema e todo mundo quer que ele seja o mais perfeito possível. A gente buscar a perfeição, essa inquietude que a gente tem de aceitar que isso não está bom e mudar é resiliência. Poucas empresas estão dispostas a fazer isso. Há empresas que têm softwares legados até hoje e não conseguem tirar pelo número de clientes, pelo custo, pelo investimento que seria necessário. Há um ponto muito importante aqui porque a gente está pensando principalmente no futuro do produto. Então isso é muito importante de uma forma geral. Só um minutinho. Bom, e aí entra então sobre as definições, tá? E aí eu vou passar na parte técnica bem rápido. Aqui foi o que mais me fez pesar, assim, nesse final de semana especificamente, em que eu tive olhando para que pudesse apresentar para vocês um caminho, uma luz para que vocês conseguissem pesar uma ferramenta e outra. Aí a gente entra em dois níveis de complexidade. A complexidade instrumental, que define o nível de complexidade das tecnologias que usamos. A complexidade inerente, que por outro lado define o nível da complexidade do facilita por si só, ou seja, que é mais as nossas regras de negócio. Então, instrumental é basicamente a dificuldade, a complexidade do framework, da ferramenta, do React, do Vue.js. Então, nesse caso de instrumental, é o instrumento que a gente está utilizando para resolver outro problema, né? No caso do inerente, é algo que é muito explícito nosso, que é realmente do projeto em si, que só a gente tem. Então, é uma complexidade da tabela de preços, que a gente tem que fazer de formas muito específicas, do simulador, que a gente tem regras muito específicas. Então, baseado nesses dois nichos, nessas duas pontas, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, não olhando só para um lado ou só para outro. E é um pouco subjetivo, ou muito subjetivo. Não há uma definição clara de como classificar um ou outro. No caso do instrumental, o que pesa para mim aqui é a complexidade, é o tempo de iniciar o desenvolvimento. Então cada um provavelmente aqui tem o seu nível de complexidade diferente. O nível que eu estou, que eu estou pesquisando no Google e encontro algumas pontas que respondem aos meus questionamentos, tudo isso pode pesar como complexidade instrumental. Tá claro aqui? E aí a gente entra então no impasse, que a gente precisa escolher a ferramenta certa. O React, na minha opinião, e aqui é opinião, e ela não está sendo imparcial, porque eu tenho tendência a escolher o Vue.js, então pesem isso ou não, aí é a opinião de vocês também, não precisa ser tendência também me seguir pelo cargo que eu ocupo, etc. Cada um tem que ter sua própria opinião, tá? Então aqui está falando principalmente da minha opinião e ela representa também a visão da empresa. Então, React mais complexidade. De novo, opinião. Então, visando resolver determinados problemas, tende a solucionar diversas situações por nós e por ter um fluxo muito específico, essas soluções
se precisar, enfim, por ter ficou um portuguesinho errado ali, e por ter um fluxo muito específico, quando eu digo fluxo de novo, é recursos, filtros, tudo que ele tem de ferramenta e dispõe para a gente para resolver uma determinada problemática. Essas soluções que ele proporciona acaba trazendo também os seus malefícios, né? E aí, quando a gente precisa sair desse padrão que ele proporciona, aí então a gente começa a ter dificuldade. E do outro lado, menos complexidade, ela também pode não atender bem às demandas impostas pela complexidade inerente, ou seja, pelas regras que a gente tem aqui enquanto empresa. Então, de um lado, eu tenho um leque de possibilidades e eles podem resolver parte do que eu preciso. Só que, em contrapartida, essa resolução dele me traz uma prisão nesse sentido. Isso depende muito dos recursos, não dá para generalizar, tá? E, do outro lado, quando se fala do Vue.js, ele é um pouco mais claro e, por isso, a gente consegue resolver do zero e, geralmente, quando se tem algumas soluções do zero, não que não se possa fazer pelo React, mas acaba que o React dá algumas opções um pouco mais complicadas, ao meu ver, quando se tem, e uma observação bem grande, quando se tem alguma regra muito específica. No caso do Vue.js, não se tem isso, porque você realmente tem um papel em branco. E não fica preso a determinadas funções. Um exemplo bem claro disso, não é comparativo, não é similar, mas dá para exemplificar, é o Angular, né? Que eu tenho diretivas, eu tenho controllers, eu tenho views, eu tenho uma porrada de coisas que ele sugere, e se eu não usar dentro daquele modelo ali, isso acaba me travando, né? E aí, para mim fugir dele, é um pouco mais complexo, porque a maioria dos materiais, das buscas e todo o resto, eu vou encontrar na internet falando sobre eles. Se eu precisar fugir, provavelmente eu estou indo remando contra a correnteza, e aí eu não vou achar muita coisa que me auxilie. Vue e o React, em resumo, são tecnologias excelentes. Essa imagem aqui é um pouco conflitante, depois a gente fala dela. Mas são extremamente extensíveis e mesmo que elas sejam simples, têm total capacidade de atender a demandas com alta complexidade inerente. Bom, então, do próximo passo, o que a gente espera de vocês e que é muito importante. Então, assim, como eu disse, a apresentação não foi imparcial. Eu quis realmente instigar vocês a olharem mais para o Vue.js, mas eu quero muito que vocês olhem para aquilo que fizer sentido para vocês, porque os questionamentos contrários é o que mais vai dar força para a empresa, para a gente entender e ser assertivo, tá? Então, assim, não tragam um embasamento só no Vue.js, olhem também para o React. Achei uma imagem que foi perfeita, achei até que o dia marcado. Procurei no Google. No dia 19/9, às 9h30, então a gente tem a reunião para debater e compreender mais sobre a escolha de cada um. A ideia é que cada um tenha um tempo de 5 a 15, eu errei ali, para que vocês possam manifestar e também já perder a timidez lá, fazer um pouquinho da apresentação. Isso é bacana para todo mundo ter essa experiência. Vocês só fizeram no TCC, está na hora de a gente fazer de novo. Às 11 horas a gente coloca na urna, uma urninha que eu digo é um trem muito sofisticado. Vocês vão ver no dia. E o voto e o nome de cada um. Esse nome ele não vai ser divulgado, só vai valer o voto. Não. Mas é importante que a gente não tenha, para não gerar conflito, né? Que eu sei que vocês são polêmicos. Não sei o quê. Aí o Felipe vai lá e vota em Vue.js. Acabou o mundo. Então cada voto vale um ponto e aí se pesa isso. Às 16 horas então, depois dessa... Isso dá numa quinta provavelmente. Depois dessa reuniãozinha que teve pela manhã, a gente fala dos resultados e aí pode ser que a escolha do voto de vocês ainda assim não pesem para a definição, porque realmente tem que olhar através dos olhos da empresa, mas o que vai se basear muito aqui na definição é principalmente a apresentação, certo? Então assim, provavelmente só se vocês realmente trouxerem argumentos fortes sobre o React, e eu também vou fazer no dia lá a apresentação do React. Então hoje foi mais tendenciosa a Vue.js, porque eu queria que vocês estudassem nessa esfera principalmente, e na quinta-feira eu vou fazer o contrário para polemizar, para realmente gerar polêmica aqui dentro,
para que a gente possa discorrer sobre os dois, né? No mais, muito obrigado. Se vocês precisarem de apresentação de slide, estou aí. Valeu.